Muito bem, minha gente, feliz pela oportunidade do reencontro. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidade Juvenis. Como é bom nós voltarmos esse semestre e estarmos juntos nessa perspectiva de desenvolvermos um trabalho bonito, eficaz, duradouro na vida dos nossos adolescentes em vulnerabilidade. Nós vamos, nesse módulo desse semestre, além das questões práticas próprias, que já pensamos, já discutimos e já nos envolvemos e nos envolveremos, vamos continuar com a parte teórica, mas voltada especificamente para o contexto das vulnerabilidades e para o contexto próprio das instituições correcionais. Se no primeiro módulo, se no primeiro semestre, nós trabalhamos as perspectivas próprias da juventude contemporânea, as suas famílias, os contextos familiares, esse semestre nós vamos adentrar de forma mais profunda no contexto dos jovens em detrimento de medidas socioeducativas. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa se entender e entender algumas concepções que são importantes, não é? Do ponto de vista histórico das vulnerabilidades e das vulnerabilidades juvenis. Como assim, Ronald? O que você quer dizer com isso? Dentro do contexto histórico, o processo de medidas socioeducativas, eles sempre foram levados para uma tônica. Como assim? Eles sempre foram, do ponto de vista disciplinar, tá certo? Disciplinar, tutelar. Como assim? Ele era um processo, como o nome já diz, são medidas socioeducativas. O que isso visa? A socioeducação. Agora, se nós entrarmos em teóricos da educação, e você, aluno da pedagogia, pode me ajudar com isso, se nós entrarmos em questões de Paulo Freire, se nós entrarmos em Piaget, em tantos outros, nós vamos compreender justamente o quê? A proporção da educação como liberdade, a proporção da educação como meio, como finalidade, a proporção da educação como modalidade de libertação do ponto de vista, inclusive social, não é? Mas nem sempre foi visto dessa forma. E as instituições, elas sofrem até hoje alguns resquícios dessa época. Afinal de contas, como nós todos sabemos, nós somos a soma das nossas histórias. E quando a nossa história ela não é bem resolvida, a gente vem trazendo traumas, não é isso? E na sociedade atual, no presente, nós vamos ainda respondendo de forma não tão boa essas questões mal resolvidas. Assim também acontece com as instituições. O processo disciplinar, e aí nós vamos entrar um pouco num filósofo que é psicólogo também, chamado Michel Foucault. Nós vamos falar de corpos dóceis. Corpos dóceis. O ser humano, como eu já tinha dito nas aulas passadas, que foi criado ali no final do século XVIII, o ser humano como nós compreendemos hoje, não é? E ele já está sofrendo mudanças, mas nós carregamos resquícios disso, né? O poder institucional, os diversos poderes econômicos, os diversos poderes intertemperamentais vão entender, vão compreender e olhar para uma coisa que eles nunca tinham olhado antes, que era justamente o quê? A questão dos detalhes. Como se comporta o ser humano? Como se comporta o jovem? Como se comporta a criança? E o que é que nós podemos fazer para melhorar? No sentido o quê? No sentido de produção, esse ser humano, ele precisa produzir, e esse ser humano, ele precisa ser adestrado. Quanto mais ele produzir e quanto menos ele contestar, melhor.
E aí diversas são as instituições que colaboram e continuarão colaborando para esse movimento da docilidade dos corpos, né? Entre eles, certamente, como nós estamos tratando aqui, as instituições correcionais. E aí, uma palavra mais bonita para esse processo de adestramento é justamente o quê? A disciplinarização. Me atrapalhei aqui, minha gente. Disciplinarização. Esse processo, ele forma pessoas dentro de uma mesma conduta social. Bom, se eu não me enquadro dentro de uma perspectiva social, né, tida como normal, tida como norma, eu preciso ser tirado do convívio e eu preciso ser disciplinarizado. Eu preciso me adentrar numa disciplina régia. Né? E aí nós vamos dando outros nomes, ressocialização, por exemplo. É claro que hoje, e nós vamos ver até o final dessa aula, que muitos processos eles foram questionados. Né? Por que se faz isso? Se quer que a pessoa receba dignidade. Aliás, nem sempre a questão da dignidade ela foi vista como primordial, como protagonista dessa ação de ressocialização. Não. Quando nós pegamos, por exemplo, o Código dos Menores, né, e depois os demais códigos que foram aparecendo, ou até mesmo antes as próprias condutas antes do Código do Menor, nós vamos percebendo que nem sempre foi assim. A garantia de direitos, a garantia de deveres dos jovens, eles só foram realmente assertivos e a gente ainda coloca em xeque, porque a gente precisa pensar o quanto isso foi aplicado e o quanto isso é aplicado ainda hoje. Alguns processos, eles foram repensados e recriados e porque questionados dentro da perspectiva da garantia de direitos e deveres dos adolescentes. E aí, lá em 1990, nós tivemos o quê? A promulgação do ECA. Mas nós vamos falar sobre isso depois. Vamos focar agora na questão da disciplinarização. Bom, eu preciso fazer com que esse jovem, ele entre nos eixos. Ele seja aquilo que nós queremos ser. Então, ele vai, dentro dessa perspectiva da disciplinarização, ele vai acordar cedo, ele vai estudar, e isso vem depois, né? Ele vai estudar, ele vai tomar banho, e esse banho... 3 minutos, em média, mais ou menos. Ele vai trabalhar, aprender um ofício. Depois, ele vai para o alojamento. Sempre na perspectiva do quê? Da vigilância. Eu tinha falado do Código de Menores e eu tinha falado também, não sei se cheguei a falar, não me recordo bem agora, sobre o FUNABEM, né, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar da Criança e do Adolescente, mais para o adolescente, né? Mas foram tentativas, né? De, nesse primeiro momento, olhar para esse jovem. Nem sempre, talvez, na perspectiva da dignidade, porque muitas instituições ainda sofrem resquícios, né, desse processo. Agora, quando as instituições, elas sofreram essas alterações institucionais, do ponto de vista, vamos priorizar a dignidade, ao menos teoricamente, vamos priorizar a dignidade, não é? E os concursos, eles foram abertos porque, por exemplo, um sócio-educador, né, aquele que nos alojamentos maiores, dos maiores apenados, nós vamos entender como carcereiros, eles nem tinham tantos estudos,
Os técnicos nem tinham tantos estudos, mas, entretanto, porém, depois que nós pensamos, inclusive sobre a questão da promulgação do ECA, foram abertos concursos, mais jovens entraram. Então, houve inicialmente ali um choque institucional. Qual a necessidade disso se eles fizeram um ato infracional? Bom, se eles fizeram um ato infracional, nós precisamos fazer o que com isso? Nós precisamos punir, vigiar esses jovens e punir esses jovens. Então, dentro da instituição, entre o quadro de funcionários, isso causou um grande problema. Isso causou ali um grande descontentamento. E esse pensamento que nós temos, bandido bom é bandido morto, esse jovem, se ele cometeu um ato infracional, ele precisa pagar e ser punido por isso, se ele matou, ele precisa morrer. Esse pensamento, ele é um pensamento cultural, que deriva desta época, do entendimento do olho por olho, do dente por dente. Agora, quando nós entramos na perspectiva fundamentada dos direitos da criança e do adolescente, o Estado, ao menos teoricamente, ele vai solicitar o quê? O acompanhamento familiar. Ele vai pedir, a partir do ECA, o olhar e o comprometimento com o quê? Com a família, com o contexto, com o social, com o cultural. E aí várias instituições, a partir disso, foram criadas para pensar a vida desse adolescente. É por isso que a Fundação Casa, ao menos aqui em São Paulo, ela não trabalha sozinha. Ela tem diversos parceiros que a ajudam nesse processo da ressocialização. Agora, a questão disciplinar, ela continua. Às vezes de forma velada, mas ela continua. A gente, às vezes, em algumas instituições, só mudamos o nome da disciplinarização para reeducação. Mas nós entendemos, sobretudo os nossos alunos pedagogos, vão entender que a educação, ela passa pelo viés da liberdade. E no meu TCC da filosofia, o que é que eu defendo? E aí dou apenas uma brecha aqui. Justamente o que? Essas instituições correcionais, elas não preparam esse jovem para a liberdade. Preparam e continuam preparando para a dependência. Por quê? Porque depois que primeiro o processo lá dentro, de vigilância, o processo, às vezes, não bem feito, não bem acompanhado, não bem estruturado, ocasiona nessa disciplinarização. O jovem não entende que esse seu acompanhamento, ele precisa gerar liberdade justamente pela forma como também o quadro de funcionários os acolhe, e os conduz dentro do PIA, que é justamente o projeto interno de vida desse jovem, o projeto de atendimento desse jovem, que relata a vida dele dentro desse processo de reeducação, de ressocialização. Eles não entendem essa perspectiva e o que acontece? Quando eles saem da fundação, eles terminam as medidas, acaba ali, não há um acompanhamento contínuo, a menos que ele vá para a LA, e nem sempre a LA dá conta, devido à questão da demanda. LA, liberdade assistida, nem sempre dá conta. E esse jovem volta para a sua realidade, coisa que muitas vezes não é pensada dentro do processo de acompanhamento, Eu trabalhei numa instituição de medidas educativas que a psicóloga ia lá e atendia 10 minutos. 10 minutos cada adolescente. Em 10 minutos se acompanha o que, minha gente? Não se acompanha, conversa ali, Às vezes nem é conversa, nem é diálogo. É apenas um preenchimento de tabela. Percebem como isso é problemático? E como isso interfere na vida desse adolescente? E como é que esse adolescente, esse jovem, ressignifica esse processo? Talvez não ressignifique. E aí, nós entramos num outro processo. Existem as outras instituições que vão pensar junto aos adolescentes, vão pensar junto à fundação para melhor acompanhar, para melhor dirigir essa situação externa,
Mas são poucas as iniciativas concretas e que dão certo, por quê? Porque a demanda é muito grande. Né? Agora, se nós passamos pelo viés da liberdade, alguns comportamentos, inclusive nossos enquanto acompanhantes, precisam ser mudados. Sobretudo na questão do quê? Da visualização. Como é que eu vejo esse adolescente? Como é que eu vejo esse jovem? Como é que eu falo com esse adolescente? Como é que eu falo desse jovem? Já que ele carrega todas essas tratativas junto dele. Já que ele carrega todos esses traumas não ressignificados dentro dele. E que muitas vezes as instituições não estão preocupadas com isso. Por quê? Há apenas a mudança de roupagens. A mudança de roupagens. Por quê? A ressocialização, ela fica de lado, mas entra a questão da disciplinarização. O que é que nós precisamos focar? Lembrem disso, porque falei já no primeiro bloco, no primeiro semestre, né? O contexto. Depois dessa perspectiva do contexto, eu preciso olhar a questão familiar, a questão dos hábitos, a questão da visão de mundo. E, sobretudo, eu preciso preparar esse jovem para quê? Para o depois. Né? Porque às vezes eu olho para essa dimensão apenas da institucionalização e do o processo correcional, mas eu não o preparo para o depois. Por isso, ele sai e continua dependente. Não só dos atos infracionais, não só da criminalidade, não só disso, né? Mas eles ficam dependentes também do próprio Estado. Eles não conseguem se libertar disso, não. Para estudar, para fazer documento, para isso, então eles não têm essa perspectiva. Né? Não tem essa perspectiva do protagonismo de si mesmo. Não tem. E aí o que acontece? Se eu não tenho essa perspectiva de mim, se eu não fui preparado para olhar para mim, se eu não vivenciei isso daqui, não ressignifiquei isso aqui, não olhei para isso aqui com carinho, eu caio novamente. Eu vou passar para vocês uma lista de sites que são muito interessantes dentro dessa ótica do direito das crianças e do adolescente. Seria bom que vocês vissem isso. Né? Mas, para refletir, vamos pensar sobre essa questão dinâmica. O que é o jovem hoje? Jovem vulnerável hoje. Né? Como é o jovem? Como é que vocês preveem? Como é que vocês veem? Como é que vocês assimilam? E podem falar do pensamento de vocês mesmos. Como é que é esse jovem em medidas socioeducativas? Por que esse jovem cai? E o que é preciso ser feito depois que ele sai? Eu quero ouvir isso de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.